Seguiu para o plenário o projeto que reparte recursos de leilão do pré-sal entre estados e municípios. A matéria foi aprovada no início da tarde pela Comissão de Assuntos Econômicos por unanimidade. Vamos conversar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira. Boa tarde, Dinalva. Esse projeto pode ser votado pelo plenário ainda hoje? Isso mesmo, Hermes. Boa tarde para você. Foi aprovada urgência para votação em plenário e, além disso, a votação, tanto na CAI quanto em plenário, nesta terça-feira, faz parte de um acordo que foi feito pelos líderes com os presidentes das duas casas na semana passada. Como você disse, o projeto foi aprovado por unanimidade. Os 23 senadores que estavam presentes na reunião deram parecer favorável à proposta, que garante 15% dos recursos com a exploração do excedente do pré-sal. Isso significa cerca de 11 bilhões de reais para serem repassados aos estados e ao Distrito Federal e o mesmo valor, 11 bilhões de reais, para os municípios. O estado do Rio de Janeiro, que é onde ficam as reservas, terá 2 bilhões de reais a mais. A União ficará com cerca de 49 bilhões de reais e a Petrobras com 33,6 bilhões. Foi apresentada apenas uma emenda apresentada por um grupo de senadores, e essa emenda ela pretendia destinar 3% do que cabe à União nessa distribuição para 17 estados do Centro-Oeste e do Nordeste, além do Distrito Federal, que teriam sido prejudicados com o critério de distribuição aprovado pela Câmara. Uma emenda para retirar os mesmos 3% que foi retirado do bolo da seção onerosa que foi dada para o Rio de Janeiro, para dar para esses 17 entes federados que aqui estão. Então, isso não mexe, Otto, com o problema, não mexe com o rateio do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, não mexe com quem ganhou. A gente só compensa quem perdeu. Eu quero aqui apoiar a emenda do senador Rogério. Eu subscrevi essa emenda. Eu acho que é uma emenda justa, no sentido de repor esses recursos que estavam na PEC e que a Câmara, no estalar de dedos, mudou. Eu também subscreveria com o maior prazer e votaria a favor. Mas eu quero dizer aos senhores que subscreveram que, se nós aprovarmos isso, volta para a Câmara e esse leilão que vai acontecer dia 6, os estados não ficam nem com 3, nem com 10, nem com nada. Presidente, pela ordem, por favor, então, presidente. É isso que eu quero colocar aqui. A União, como disse muito bem o senador Almar Aziz, que é relator, já abriu mão de 33% dos recursos da seção onerosa. Então não se trata de mais 3. A União não está em posição de abrir mão de recursos por causa da situação do frágil equilíbrio fiscal da União. A emenda foi rejeitada e o texto foi aprovado exatamente como veio da Câmara. O líder do governo, senador Fernando Bezerra, depois da reunião, comentou a aprovação da proposta e falou sobre a expectativa com a votação do texto ainda hoje em plenário. Demos um grande avanço, vamos votar agora de tarde no plenário do Senado Federal a sessão onerosa. Na sequência, o governo encaminha o PLN abrindo os créditos orçamentários para pagar estados e municípios. O leilão fica assegurado para o dia 6 de novembro e o pagamento se dará ao final de dezembro. Vamos trabalhar até a hora da votação, mas existe uma compreensão de que o acordo tem que ser mantido e o texto da Câmara tem que prevalecer. Eu tenho a impressão que o ambiente que nós verificamos na comissão vai ser um ambiente de construção da manutenção do acordo. Lembrando que a votação dessa matéria é importante para a conclusão da votação da reforma da Previdência aqui no Senado. É uma condição imposta por senadores de vários estados para votar a reforma da Previdência em segundo turno. A sessão para votar o projeto da sessão onerosa está marcada para as 2 da tarde. Votamos com você, Hermes. Obrigado, Dinalva. Reajuste de soldos e criação de adicionais na remuneração foram os pontos mais polêmicos na audiência de hoje sobre reforma da Previdência para militares. Debatedores na Comissão de Direitos Humanos disseram que isso anula boa parte da economia que seria alcançada e quebra isonomia e paridade. Foram muitas críticas ao projeto de reforma da Previdência dos militares, entre elas, ao fim da isenção de contribuição para pensionistas. O atual projeto de lei 1645 de 2009 retroage para alcançar situações já consolidadas no tempo,
com destaque sobre as pensionistas militares, pois depois de contribuir seus respectivos militares instituidores já falecidos de cada força ao longo dos anos, conforme previsto na Lei 3765, de 4 de maio de 60, a nova lei retroagirá para alcançar todos os pensionistas de militares sem distinção. Voltarão a contribuir com 14% de suas pensões, 10,5% a título de previdência e 3,5% a título de saúde. Seria uma bitributação. Nenhuma outra categoria foi tão impactada com uma mudança em sua, aspas, previdência, como aconteceu com os militares em 2001, por edição da medida provisória 2215/10/2001. Naquele momento, grande parte dos benefícios que eram legados aos militares foram extintos. E ali eu vou comentar a pensão para as filhas, que até hoje as pessoas falam, costumam dizer, né? Ah, filha de militar ganha. Não ganha mais, gente. Acabou, isso daí acabou em 2001. E aqueles que quiseram, que estavam na ativa com direito garantido, que quiseram manter essa pensão para as filhas, tiveram que pagar a mais para que isso acontecesse. Mas a maior discussão foi sobre os reajustes de soldos e criação de adicionais. Segundo os debatedores, o projeto cria injustiças, quebra a isonomia e a paridade entre as graduações e aumenta a disparidade entre as remunerações. A base está sendo sacrificada, agora a alta cúpula não está sendo sacrificada diante do que foi exposto aqui. Isso é fato. Isso é fato. Nós estamos aqui olhando, olho no olho aqui, demonstrando essas disparidades e que haja, eu concordando, também entendo, conforme foi exposto aqui, que se recolha esse projeto de lei para um substituto, para que haja um melhor aprofundamento, para que haja uma melhor análise, para que não surja e que não esteja e que não vá para uma lei concreta com essa injustiça. Há uma injustiça muito grande, né? A meritocracia, para alguns, esses militares que estão trabalhando lá no sol de 40 graus debaixo desse sol, eles não têm meritocracia? Quer dizer que a meritocracia é só para uns e os outros não têm meritocracia. Como é que eu me sinto trabalhando 30 anos dentro da força? Como é que um soldado, um cabo, que está lá trabalhando, ele se sente em ver uma PL dessa injusta, né? Como é que ele vai trabalhar no outro dia de manhã? Esse processo, como os colegas anteriores aqui falaram, ele tem que ser retirado, e eu faço um apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República e todo o seu alto comando, que reconsidere o que nós estamos fazendo aqui, buscando um debate de forma moderada, equilibrada, respeitosa, para que nós atinjamos o nosso objetivo. Os brasileiros são obrigados a matricular os filhos na escola assim que eles completam 4 anos de idade. Mas existe um debate no Congresso para que os responsáveis tenham a opção de educar as crianças em casa. Daqui a pouco, às 14h30 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública sobre uma das propostas relacionadas ao tema. O projeto é do senador Fernando Bezerra Coelho. Ele trata da educação domiciliar, ou homeschooling, e está em discussão no Senado desde 2017. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor morou nos Estados Unidos, estudou o modelo norte-americano, mas faz ressalvas em relação ao ensino em domicílio. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade. Vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Os alunos educados em casa têm de 15% a 30%
melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Aqui no Senado existe mais de um projeto sobre o tema, como o que pretende deixar claro no Código Penal que se a criança não frequentar a escola, os pais não estarão cometendo crime de abandono intelectual caso ensinem os filhos em casa. No primeiro semestre deste ano, o governo também enviou uma proposta sobre o homeschooling ao Congresso. O texto, que está sob análise da Câmara dos Deputados, cria uma plataforma virtual vinculada ao Ministério da Educação, em que os pais ou responsáveis vão poder matricular os filhos. A previsão é de que os estudantes façam anualmente uma única avaliação para comprovar o aprendizado. Não é fácil, não é? É um custo maior, mas a família tem como, não ela mesmo dando a educação, é evidente que eles têm, pode ser professor particular, tem uma série de pré-requisitos. O mais importante é que o aluno será submetido às avaliações normais. Às vezes tem muitos alunos deficientes, pessoas que não têm atenção hoje das escolas e que precisam realmente de uma atenção especial. A audiência marcada para esta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos é uma sugestão da senadora Soraya Tronic, relatora da proposta na comissão. Na opinião do presidente da CDH, esse é um assunto que precisa de muita discussão e cuidado. Um dos argumentos, que é um argumento também sólido, que é fundamental o convívio da criança com outras crianças. Já outros dizem que a criança em casa, os pais com uma série de atividade, terão mais tempo para educá-los, desde que haja a devida fiscalização, uma fiscalização severa. As famílias mais abastadas, os mais ricos, é normal que tenham mais capacitação e até possam contratar até um mestre para dar aula em casa para os seus filhos. Mas os pobres... Se você quiser participar do debate sobre ensino domiciliar, ele terá caráter interativo. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas pelo portal E-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211, com ligação grátis de todo o Brasil. Mães de bebês nascidos entre 2015 e 2018 atingidos pelo vírus Zika querem alterações em uma medida provisória que prevê pensão vitalícia para seus filhos. O relator da MP disse que negocia com o governo alguns ajustes no texto relacionados a prazos e critérios para concessão do benefício. A comissão mista tem reunião hoje, às 2h30 da tarde, mas a apresentação do relatório pode ser adiada. Nós estamos conversando com o governo, né? No Ministério da Economia, o ministro Osmar Terra tem se esforçado muito também para atender uma série de reivindicações, mas a gente tem essa questão da lei de responsabilidade fiscal, a questão orçamentária, né? O que a gente está tentando estender é outros, além da microcefalia, né? Outros congêneres com a origem também do Zika vírus, né? E temos alguns detalhes ainda que a gente está tentando negociar, como essa questão levantada. Mas tem a questão do impacto fiscal. Esse é o grande desafio da negociação com o Ministério da Economia. Há uma tendência de a gente adiar para amanhã, tendo em vista que a gente está negociando ainda com o governo a possibilidade de fazer alguma coisa a mais. Ontem, em audiência pública aqui no Senado, o ministro da Cidadania defendeu a manutenção do texto da medida provisória sobre a pensão para crianças com microcefalia. A medida provisória editada pelo governo, em análise por uma comissão mista no Congresso, prevê um salário mínimo mensal para cada criança com microcefalia nascida entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018. As entidades que lutam pelos direitos das vítimas do Zika vírus querem mudar o texto da MP, substituindo o termo microcefalia por outro conceito mais abrangente, capaz de contemplar sequelas e sintomas além desse. Nós queremos o que é o melhor para os nossos filhos e para a gente, né? Que mude esse nome de microcefalia para síndrome congênita, né? Porque o meu filho não tem a microcefalia, ele tem a síndrome congênita do Zika vírus. Ele tem atraso psicomotor, não senta, não anda, não fala, mas a microcefalia que em si, que é esteticamente a cabecinha pequena, ele não tem.
Para os críticos da proposta, o período coberto pela pensão especial não deveria ter limite, pois o vírus ainda está presente e causando danos em recém-nascidos. E o benefício seria estendido a todas as vítimas, independente da renda familiar. A vida, ela fica em torno da criança, então como é que vai levar? Eu acho que a gente tem que facilitar isso e ampliar para mais crianças que tenham isso numa mesma família, só é para uma. Então como é que ficam as outras? O ministro da Cidadania argumentou que qualquer ampliação de prazos, valores e cobertura de contemplados enfrentaria resistências do Ministério da Economia e poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal. Na medida que o governo abre a porta para dar um primeiro passo importante que as mães não tinham, que as famílias não tinham, e que passaram 2 governos com epidemia de Zika vírus e que não fizeram, né? Nós temos a oportunidade de dar um passo importante agora. Eu acho que o mais importante é que a gente aprove logo a medida para que as mães possam... E vamos apresentar um projeto, viu, Gerão, juntos aqui, na Câmara, apresente outro, para a gente debater mais alguma coisa. Mas mais vale um pássaro na mão, eu aprendi isso, do que 2 voando. Senadores brasileiros participaram ontem de sessão plenária do Parlamento do Mercosul, em Montevideo, no Uruguai. A divulgação de notícias falsas no Brasil e a crise humanitária com os imigrantes venezuelanos que entram no país por Roraima foram os destaques dos discursos dos parlamentares. Foi a 68ª sessão do Parlamento do Mercosul, também conhecido como Parlasul, criado em 2006 para representar os interesses dos cidadãos dos países membros do bloco. O senador Teomário Mota, do PROS, disse torcer para que a Venezuela se recupere rapidamente da crise econômica, que também atinge o estado dele, Roraima, que está na fronteira com o país vizinho. Com a acolhida que o Brasil faz dos venezuelanos no estado de Roraima, um país não cabe dentro de um estado. Então está faltando políticas públicas, saúde, educação, segurança, moradia, geração de renda e emprego, não só para o povo de Roraima, mas também principalmente para os venezuelanos que ali estão sendo acolhidos. E o meu estado, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, depende profundamente de uma relação comercial com a Venezuela, que é, por exemplo, a energia que abastecia o meu estado vinha da Venezuela. E com essa crise, essa energia foi suspensa. E hoje, Roraima vive no apagão e com a energia mais cara do mundo. Já o senador Humberto Costa, do PT, criticou as redes organizadas de notícias falsas, as chamadas fake news. A rede social divulgou o cancelamento de 1,5 milhão de contas que eram para divulgação de notícias falsas e ataques a pessoas, a artistas, a políticos, a partidos e que foram canceladas. Eu falei 1,5 milhão de contas. No Brasil, essas redes de falsidades, de mentiras, continuam funcionando para cercar o Congresso Nacional, para cercar o Supremo Tribunal Federal e para continuar a derrubar reputações, seja de políticos, de pessoas da área das artes, de instituições, como ocorre no Brasil. Durante a reunião, os representantes do Parlasul também discutiram a crise social no Equador, causada, entre outras razões, pelo aumento do preço dos combustíveis. E o Jornal do Senado publicou nesta terça-feira uma reportagem especial sobre os estrangeiros que se refugiam no Brasil. Eles enfrentam problemas na hora de conseguir emprego. Saiba mais detalhes com o repórter Ricardo Westin. Até pouco tempo atrás, o Brasil só conhecia os refugiados pelo noticiário internacional. Isso mudou. Eles agora viraram uma questão doméstica, interna. No ano passado, 80 mil estrangeiros, principalmente venezuelanos, pediram refúgio aqui. Número recorde. Mas com essa nova realidade veio um problema. As empresas brasileiras estão com medo de contratar os refugiados. O Especial Cidadania desta terça-feira vai mostrar que esse medo não tem fundamento. Muitos empresários acreditam que a contratação do refugiado é ilegal e que, se fizerem isso, vão ser multados pelo Ministério do Trabalho ou até investigados pela Polícia Federal. Isso não é verdade. Quando pede refúgio, o estrangeiro recebe na hora a sua carteira de trabalho.
e já pode ser contratado. Muitos empresários também imaginam que a contratação do refugiado é mais burocrática e demorada que a do brasileiro. Outro mito. Nos dois casos, os trâmites são exatamente os mesmos. O Especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. Veja no vídeo da nossa série especial as regras previstas na reforma da Previdência para a pensão por morte e o acúmulo de benefícios. Hoje, dependentes do segurado falecido recebem o valor integral da pensão por morte, que pode chegar até o teto do INSS. Com a reforma da Previdência, a família passa a ter direito a 50% da aposentadoria do segurado falecido, com um acréscimo de 10% por dependente, até o limite de 100%. O valor não pode ser inferior a um salário mínimo. Essa regra vale tanto para trabalhadores da iniciativa privada como para servidores públicos federais. Uma outra mudança é em relação ao acúmulo de benefícios. O trabalhador passa a receber 100% do benefício de maior valor, mais um percentual da soma dos demais. Ficam de fora dessa regra as pensões de dependentes de servidor que podia acumular cargos, como médico e professor. E uma boa notícia para os cearenses. A TV Senado passou a transmitir ontem para Juazeiro do Norte, no Ceará, em caráter experimental. Por meio de um acordo, o Senado adquiriu os equipamentos de transmissão da Prefeitura e se responsabilizou pelo custeio da estação radiodifusora em troca do canal de TV digital em sinal aberto 24 horas. Graças à multiprogramação possível na TV digital, a população de Juazeiro do Norte ganha 4 canais. 20.1 com a TV Senado, 20.2 com a TV Câmara, 20.3 com a TV Assembleia e 20.4 com a TV da Prefeitura. Esses dois últimos canais, da TV Assembleia e da TV Prefeitura, ainda não estão disponíveis. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A sessão plenária do Senado desta quarta-feira está marcada para daqui a pouco, às 14h, e vai ser transmitida aqui pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.